Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo, que Deus abençoe vocês. Que essa aula possa encontrar vocês em paz. Um abraço, saudade de vocês. Eu acredito que pelo andar da carruagem, estamos mais perto do que longe de nós voltarmos às nossas aulas presenciais. É questão de tempo, né? E um tempo que acredito, tenho fé que seja um tempo breve. Nossas aulas precisam apenas agora de ter o aval do nosso governador para voltar à disponibilidade do espaço e da permissão que possamos assistir às nossas aulas presenciais. Aí fica só na dependência desse abençoado desse governador. Então, desejar, pessoal, que saudades dos meus alunos, a galera de 10 a meio-dia, a galera de 3 às 5, de comércio e vendas. Obrigado a todos pelo carinho, pela compreensão de semana passada, quando tivemos problema do nosso ente querido que se foi, minha prima, e tivemos que dar assistência à família, né? Não é uma situação fácil, mas obrigado pela compreensão, pelo amor e a dedicação de cada um de vocês. Agradecendo também meu companheiro, Helenilson, pelo trabalho que faz, brilhante, de edição dos vídeos. Muito obrigado, meu companheiro, e a todos que estão me vendo aí, beijo no coração e na família de vocês. Mas me contem, né? Como é que estão a família de vocês? Estão com saúde? Está tudo bem, tudo certinho? Pessoal que vai um pedido, mantém o curso em dias. Estamos com muito sacrifício, honrando nossos compromissos, e eu peço a vocês que dentro do home office ou da maneira de depósito, enfim, como vocês puderem fazer, mantenham o curso em dias. Eu peço a vocês. Vamos trabalhar e vamos ao que interessa. Meus queridos, como prometemos a vocês um outro módulo, não chegamos a concluir, estamos ainda com essa pendência, de dar a vocês, por fora, o curso de oratória. Lembram disso? Nós tínhamos falado com meus alunos que, além do curso de estoquista, nós íamos dar atrelado o curso de oratória. Então, meus amores, vamos hoje trazer esse curso fantástico, que na verdade pertence à grade de gestão empresarial, mas que envolve também comerciante. Afinal de contas, falar bem, falar de forma adequada, falar de forma adequada no processo de linguagem, envolve, independente de qual for a profissão, habilidades e técnicas necessárias para você expor em público. Tem pessoas que têm dificuldade de falar em público de forma individual e tem pessoas que têm dificuldade de falar em público no coletivo. Independente de qual for sua dificuldade, habilidade em relação à comunicação, a aula de hoje vai dar um show de bola pelo conteúdo que tem, e modéstia à parte professor, em relação a como se comunicar. Aqui vão preciosas dicas que certamente vão ajudar vocês nesse processo de como falar em público. Então, não somente em público, mas também individualizado. Pessoal, nós pegamos aqui 8 tópicos. E nesses 8 tópicos, nós vamos abordar ponto a ponto como é que nós devemos falar em público, como devemos falar de forma adequada e tirando os problemas de linguagem chamados ruídos da comunicação nesse processo. Beleza? Gente do céu, primeiro ponto aí, anotem, per favore, organize o seu conteúdo esgotando conhecimento. Organize o conteúdo esgotando conhecimento. Como assim, professor? Vou explicar para vocês. Em primeiro lugar, ninguém fala de automóvel sem conhecer de carro. Vocês precisam, para se sentir seguros para falar em público,
conhecer o que vai ser dito, estudar o que vai ser dito, se aprofundar no que vai ser comunicado. Porque se eu não tenho confiança no que eu vou falar, naturalmente, boa parte das vezes, eu não sei se você já aconteceu com você, alguém perguntar, fulano, que é isso? Você, qual é a pergunta mesmo que você fez? É ganhando tempo para poder lembrar. E muitas vezes isso acontece, senhoras e senhores, porque nós não nos preparamos para falar o suficiente. O assunto na qual eu vou propor, eu vou dispor, eu vou externar, eu vou comunicar, precisa ser altamente conhecido por mim que vou falar. Porque se eu sei do assunto, se eu tenho segurança no que eu vou falar, e realmente eu estudei para falar, as chances de dar certo são ótimas, são maximizadas. E essa grande chance de dar certo acontece porque eu sei ponto a ponto o que eu vou comunicar para meu cliente. Então, ora, se nesse processo de comunicação alguém fizer isso e perguntar, licença, por gentileza, eu não entendi isso. Você não vai ter medo, porque você não decorou, porque você simplesmente não foi um papagaio que gravou, você compreendeu, você assimilou o assunto. E quem assimila, quem absorve como uma esponja água, pode vir a pergunta que for. Raramente você vai se atrapalhar, porque você conhece do que você está falando. Você não está falando porque ouviu dizer, você não está falando porque conhece parcialmente. Você conhece e conhece em sua totalidade. Beleza, gente? Aqui vai essa dica muito preciosa. Se eu vou comunicar sobre determinado assunto, eu vou estudar a fundo o assunto. Então, eu vou esgotar o assunto. Se esgotar é não ter mais o que estudar. Veja que coisa impressionante. É o termo esgotamento de assunto que é utilizado. É quando eu vou buscar conhecimento e busque, olha aqui na minha época, meu Deus, ela vai falando em época, entregando idade, né? Nós íamos na biblioteca buscar conhecimento de determinado assunto. Pegava a chave emprestada na escola, marcava um horário, ia na biblioteca, pegava um livro emprestado para poder estudar, compreender o assunto para poder apresentar. Hoje, Google, o que é Idade Média? Google, o que é Mesopotâmia? Google, o que é isso? Gente, nós temos hoje uma facilidade e uma velocidade e uma fonte de informações muito rápida, muito prática, muito na mão, literalmente. Então, ora, se eu tenho esse nível de compreensão, um dia eu estava falando com o Ed, ainda fazendo receita, disse, amor, depois da internet, meu Deus do céu, qualquer receita na palma da mão. Antigamente as pessoas iam na banca de revista para ver a possibilidade de pegar uma receita, ou então aquele livro da receita da vovó lá de 1900 de Abraão. Não entendeu o que eu estou querendo dizer, pessoal? Hoje a internet, ela dá facilidade do que você precisar. Agora, não vale eu entrar na internet só para jogar Free Fire, pelo amor de Deus. Beleza? Não que eu jogue, deixa quieto. Ok, pessoal? Então, observem isso com muito cuidado. Busquem informações em relação aos conteúdos. Estude. Professor, vou fazer uma apresentação. Eu vou estudar, meu irmão. Porque nós brasileiros adoramos esse jeitinho brasileiro, esse poder de improviso contínuo. Meu amigo, improviso é step. Tem que ter. Mas só usa em emergência, se o pneu furar. Mas tem gente querendo dar com step. E não dá. Uma hora vai dar problema. Deu para entender, gente? Não tem a mesma qualidade. Então, nós precisamos oferecer qualidade na nossa apresentação, conhecendo o que vamos falar. E, sinceramente, o público percebe quando nós não dominamos o conhecimento. As pessoas vão perceber quando você está no enrolation. E essa enrolação é quando você pratica a falta de conhecimento. É quando você vai... muitas vezes não é só vício de linguagem. É o cérebro querendo buscar informação no poço, só que não tem água. Ok? Organizem núcleos em pontos. Rapaz, o editor dos vídeos de vocês fica invocado comigo.
Porque tem hora que eu não enumero em pontos e falo de forma generalizada, e Everton, para organizar fica muito ruim. E ele tem razão. Nós devemos organizar nossas aulas em núcleos, em pontos. Fica mais fácil. Ponto 1, ponto 2, ponto 3, porque essa massa cinzenta chamada cérebro, ela pode falhar. E vocês com os pontos vão poder, além de organizar, vocês vão poder lembrar do que você está falando quando você organiza em núcleos de pensamento, em pontos. E esses pontos fazem uma subdivisão do que você vai falar e organiza o pensamento para o leitor e também para o ouvinte. E para quem vai editar. Beleza, gente? Então, organizem em núcleos. Professor, e qual é o critério dos núcleos a serem organizados, esses pontos que eu vou falar? Eu devo falar para o menos importante e para o mais importante? Não. Geralmente isso obedece à cronologia. Como assim? Ao tempo das coisas. Do tempo 1 ao tempo 5. Deu para entender? Então, vai falando paulatinamente os pontos do começo ao fim. Porque todo discurso, ele deveria ter início. Lembra do trabalho de escola? Apresentação, introdução, conteúdo, conclusão. Então, assim também deve ser o nosso discurso. Vai falar em público, organize seu pensamento em pontos e o que você está elaborando para falar com as pessoas, seus ouvintes, seu auditório, seus comunicados. Ok, gente? Terceiro ponto. Isso aqui é, meu Deus do céu. Falamos organização em núcleos, em núcleos e importância, e agora vamos falar sobre ensaio e sua apresentação. Nós, brasileiros, não costumamos ensaiar. Já reparou isso? Nós simplesmente passamos e não entendemos, totalmente o que significa a palavra ensaio. Nós gostamos do improviso, nós gostamos de chegar na hora e fazer, mas eu aprendo principalmente com os asiáticos o poder do ensaio. Por que será que o nado olímpico sincronizado ou as tarefas que são elaboradas nas Olimpíadas que precisam de organização, os brasileiros não vão tão bem? Eu vou te explicar. Porque nós não costumamos ensaiar o que vamos falar. Gostamos de fazer debate pronto. Mas é preciso um ensaio no frente do espelho, ensaio em frente a alguém crítico, que observe o que estamos falando e que nos ajude nesse processo. Então ensaie quantas vezes for necessária, ensaie quantas vezes for preciso, porque o lugar de errar é no ensaio. Se é para errar, vamos errar no ensaio. Deu para entender, pessoal? Então ensaio. Professor, vou falar amanhã, vou fazer um TCC da faculdade sobre, vamos lá, síndrome de borderline. Vou falar sobre filosofia antiga de algum filósofo qualquer. Então, eu vou ensaiar, eu vou pegar meu espelho e vou detoná-lo. Vou chamar aquele meu amigo e vou ensaiar. Até você ficar afiado. É como uma faca peixeira que você vai amolar até ela chegar no ponto ideal. O que eu não posso é querer amolar na hora da apresentação, porque lá eu vou errar porque eu não ensaiei. E ensaiar não somente a questão do que você vai dizer, mas a expressão facial, a expressão corporal, a gesticulação, os pontos a qual você está enumerando, tudo isso deve ser ensaiado. Erros são identificados no ensaio. Então, erros que você poderia evitar e ter uma apresentação com uma nota melhor são aprimorados no ensaio. Agora, se deixar para fazer tudo durante o conteúdo, você vai falhar. Pode até não falhar tanto, mas as chances são maiores do que aqueles que ensaiaram. Ok, gente? Varia o ritmo ao falar. Ah, Deus do céu. Como tem pessoas que falam... Já conheceu a chamada linguagem linear dentro da oratória. É alguém que fala mais ou menos assim: menina, como é que você está? Como é que está a tua família? Você está bem? Parece aquele repórter Bandeira 2. Morre no bairro de Salgado 2 pessoas, elas caíram e foram assassinadas a frio. Gente, quando você for comunicar, é preciso que você varie a sua entonação para as palavras mais importantes, como, por exemplo, ele caiu. Eu vou dar ênfase à expressão na qual o texto está me falando que é mais importante. Por exemplo, Jesus andou sobre as águas. Andou sobre as águas
São os termos mais importantes. Eu não posso falar, Jesus andou sobre as águas. Poxa, qual é a importância, qual o sabor que essa frase tem? Então, varie sua entonação vocal. Imagina alguém que vai comunicar, ó, tua mãe morreu. Tu não gosta da minha mãe, não, é? Deus sabe. É a impressão que passa. Então, sua mãe morreu. Sua mãe morreu. Então, já vai a entonação que vai para baixo. Tem a linear, ascendente e a descendente. Puxa para descendente. Então, na comunicação, primeiramente, eu tenho que respirar. Tem pessoas que não observam a vírgula. A vírgula, querido, não é só um símbolo ortográfico, não. A vírgula, para quem está falando sobre o texto, é uma pausa para oxigênio, O2 no seu pulmão. Pausa. Tente variar a sua voz para que ela não se torne insuportável em quem está ouvindo. Porque tem pessoas que dá vontade de você empurrar do barranco, porque não aguenta mais. Às vezes, eu tenho alunos meus que já foram advogados, alunos que foram tantas profissões importantes, e que tinham conhecimento, mas não sabiam como passar. E quando passavam, as pessoas tinham um sono, tédio. Estou dando aula agora a um aluno meu, particular, que disse, olha, Everton, eu percebo que as pessoas que estão conversando comigo em off, e principalmente em tete a tete, de forma individualizada, eu e aquela pessoa, as pessoas não suportam quando eu estou falando, abrem a boca, é quase um sonífero quando ele está falando. Por quê? De algum modo, a comunicação dele está sendo uma comunicação chata, uma comunicação tediosa, uma comunicação que não traz emoção em quem está ouvindo. Deu para entender, pessoal? Então, a minha comunicação tem que ser uma comunicação que atraia, que fisgue, que busque, que faça com que o meu ouvinte, que a pessoa que está me vendo, sinta-se atraída pela minha comunicação. E isso é utilizado como técnica em variações de voz. E essa variação, e não essa variação parecendo um Android. Ok, gente? Então, varie sua entonação vocal. Nas partes mais importantes, ênfase. E essa ênfase é falar um pouquinho mais alto. Ele foi. Ela caiu. Estou gostando. Como é que tá tua coxinha? Tu gostasse? Eu gostei. Parece que não gostou. Às vezes a pessoa até gostou, mas não expressa o sentimento. Expresse sentimento na comunicação. Faça com que seja vibrante e as pessoas tenham vontade de ver, ouvir você falar, seja na gesticulação, seja naquilo que você está falando. E não é preciso ser algo tão importante, né? Até ela disse, as pessoas dizem, Everton, você é muito dramático, mas não é isso, é que o orador, ele por si só, a dramatização, ela precisa ser objeto constante de quem se comunica. Viver aquilo que você está falando. Transportar para o seu cliente o que você realmente está sentindo. Isso faz com que você venda sua imagem, venda seu produto e transforme seu ouvinte em uma pessoa que fica à vontade e com desejo de te ouvir. Beleza? Então faça isso, gente. É importante ser dramático, porque é essa encenação que faz você realmente viver o que você está falando. Ó, tá gostoso, e é gostoso, com as rugas na testa, com a expressão facial. Tá uma delícia. E aí, como é que tá? Tá bom. Isso não pode existir. Beleza? Embora não esteja tão bom. Vamos lá, gente. Vamos trabalhar agora também sobre a questão do uso das mãos em sincronismo à fala. Isso é muito importante, meu amigo. Imagina, eu me lembro que eu vi alguém falar vez, rapaz, como é que você tá? Tô bem. Tô bem? Tô bem. As minhas mãos, elas falam por mim. E aí, tá bem? Tô bem. Ou então, como apresentador, me lembro que um menino chegou na sala e disse, e aí, pessoal, e aí também. Cuidado com o que você fala. Cuidado que os seus gestos sejam de acordo com o que você fala, com o que você propõe.
E no nervosismo da apresentação, nossa tendência é travar. É colocar a mão aqui, é colocar a mão no bolso, é cruzar as mãos, é não saber onde colocar a mão. Então, utilize as mãos livres usando gestos coerentes com o seu discurso. E que esse discurso tenha o conteúdo necessário para que as mãos coadunam com aquilo que você está dizendo. Beleza? Então, essa expressão que eu vou utilizar, ela precisa ser coerente. Outra coisa, cuidado com expressões que são chulas, expressões que comunicam, digamos, coisas que não são tão legais. Eu me lembro de um determinado pregador, disse, olha, irmão, o inimigo, olha, não dá nem para fazer o gesto. Olha, irmão, Faraó, Deus abriu o mar vermelho e Faraó, olha, já sabe, né? Nem pensar, gente. Existe uma ética, existe uma elegância, existe uma comunicação educativa, salutar em relação àquele que está comunicando, fazendo com aquilo que o gesto. Agora, o que eu não posso é deixar de gesticular. Eu não posso comunicar. Imagina se essa aula for assim. Então, pessoal, vamos assistir a aula. Tem uma professora do meu filho, deixa para lá a professora do meu filho, mas não tem como não tocar. Cada aula parecendo um Android, parecendo um Robocop. Tem que gesticular, tem que falar, tem que se comunicar e tem que se comunicar também com expressão corporal, porque o corpo também fala. Ok? Olhe para a plateia. Eu sei que aqueles que se comunicam têm uma tendência a ficarem tão nervosos que não encaram a plateia. Você, não, pensa comigo, vamos fazer um exercício agora de consideração. Você está falando para 3.000 pessoas, 200 pessoas. Vamos lá, se são 200 pessoas, não tiver nem alguém caolho ou cego na turma, são 400 olhos analisando a sua roupa, 400 olhos analisando o que você está falando, 400 olhos analisando se seu olho está sujo, sua boca está legal, se seu ouvido está legal. Gente do céu, isso dá embrulho na barriga, isso dá dor de barriga, isso dá vertigem. Então, o que eu quero que vocês vejam e analisem é o seguinte, não fiquem nervosos, claro, se isso for possível, mas quando você encara nos olhos daqueles que estão vendo você, você transmite segurança. Você transmite de que, de fato, você está falando a verdade. Porque pessoas mentirosas têm uma tendência a tirar os olhos daqueles que estão falando. E aí, quem foi que mexeu no meu biscoito? Rapaz, sei não. Dá a impressão que você está mentindo. Deu para entender, pessoal? Então, muito cuidado na comunicação em relação a não tirar os olhos do ouvinte. Eu falei alguma coisa muito similar, rápida com vocês acerca disso. Se você, por acaso, está passando para o seu ouvinte e está nervoso na comunicação, olhe para a sua testa. Ok? Olhe para a testa. Fazer o quê? Se não está conseguindo encarar os olhos, um aluno meu me perguntou, professor, a pessoa é vesga. Olha para onde? A pessoa é zarolha, olha para onde? Escolha um dos olhos e seja feliz. Não tem o que fazer, tá? Cuidado e muito respeito, nada contra quem for, pelo amor de Deus. Tá bem? Priorize a leitura em relação ao texto. Priorize a leitura do texto, perdão. Pessoal, vê bem, cuidado para você não comunicar uma coisa e sair outra. Vou falar sobre Mesopotâmia e sai Revolução Industrial. Aquele que vai se comunicar, ele tem que prender-se àquilo na qual ele se propôs. Não que você não possa ter objeto de recurso de paralelo. Por exemplo, se eu estou falando sobre água, eu posso citar o gelo em seu estado já diferente, no estado de congelamento, mas eu não posso ficar no gelo, eu tenho que voltar para a água, porque o tema é a água. Entende o que eu estou querendo falar? Eu não posso fugir tanto do tema e de repente eu me perco. Eu posso ter recursos paralelos, recursos que me deem um know-how em relação àquele assunto, mas o núcleo é o núcleo. Aquele que vai comunicar tem que priorizar o conteúdo a qual foi proposto, respeitando, mesmo que você use recursos ao redor, paralelos, de auxílio, mas você não pode fugir do conteúdo.
Porque daqui a pouco você falar sobre A, está falando sobre Z. Qual o assunto? Citoplasma. Qual é o assunto? Fotossíntese. Qual o assunto? Revolução Industrial. Qual o assunto? Mercantilismo. Então, aquele assunto, você vai se debruçar ele, ainda que você traga exemplos na história, exemplos particulares seus, de uso daquilo ali, seja lá o que for, mas o assunto central não pode sair da questão. Beleza? Sobre a questão do microfone. Professor, eu tenho medo, professor, de usar microfone. Queridos, dependendo da plateia, o microfone, ele é hiper necessário. Vai falar com 300 pessoas no ambiente grande. Tem que ter microfone. E aí, professor, como é que eu faço? Primeiramente, microfone não é a namorada nem namorado, para você estar beijando. Pelo amor de Deus. Tenha misericórdia para quem vai vir depois de você. Então, afasta o microfone. É importante eu entender que esse relacionamento com o microfone, eu me lembro que eu levei um choque quase que Jesus me guarda, porque o microfone estava furado, pegou nos meus lábios, meu amigo, foi dor. Então, mantenha uma certa distância. Outra coisa, se o microfone está no pedestal, respeita, tem gente que fica assim com o pedestal, com o microfone. Isso não pode acontecer. O professor pode tirar o microfone? Pode. Mas é preciso que você tenha a habilidade necessária, porque ele já vai prender uma de suas mãos. Então, vai ficar só com essa, onde, teoricamente, o que é destro ou canhoto vai pegar o microfone com a mão na qual ele tem força. Isso vai eliminar o recurso, muitas vezes, da gesticulação. Então, o indicado, principalmente para quem está iniciando em relação à comunicação, é deixar o microfonezinho lá. Ok? Também não é para falar todo isso. O microfone está aqui, o cara. Então, pessoal, eu queria falar com vocês, falar mais próximo. Ok, gente? Então, vai essa dica. Mantenha o microfone próximo, nada está brincando com o pedestal e nada de fazer o microfone seu namorado. Vai estar beijando aí, não, pelo amor de Deus. Tá bom? Respeite a distância necessária, sabendo utilizar o microfone. Professor, eu tenho medo. Meu amigo, você não vai conseguir comunicar para 300 pessoas o assunto se não for através do microfone. Ele é seu aliado, ele não é seu inimigo, ele é seu amigo. Ok? Não se esqueça disso. Próximo item, pessoal. Nós vamos falar aqui sobre a questão de slides. A questão do conhecimento também do PowerPoint para poder utilizar recursos audiovisuais. Eu não sei se eu disse a vocês já, se eu não disse, não custa repetir. Os seres humanos, nós, nossa raça humana, terráquea, gostamos e analisamos e fixamos mais aquilo que vemos do que aquilo que ouvimos. Vou repetir. Nós assimilamos mais o que vemos do que aquilo que ouvimos. Então, eu aprendo que dentro da comunicação da oratória, eu preciso ter recurso visual para que o meu cliente ele tenha a visão necessária e grave. Não é só na questão infantil, numa questão lúdica, pedagógica, é também para adulto. E aí vai o uso dos slides. Porém, eu não posso fazer com que esses slides tomem conta da minha apresentação. Eles são apenas nortes, eles são apenas coisas que alinham o que eu estou falando com aquilo que eles estão vendo. Entende? Então, trabalhe essa apresentação dessa forma. Outra coisa, professor, qual o tom de voz necessário? Todo mundo conhece alguma tia, algum primo, algum colega, algum vizinho, algum amigo que parece que engoliu um microfone e um som da Sony, daqueles mais potentes ligado no último volume. Eu conheço gente assim. Bom dia! E aí, menino? De fala baixo, bença. O que é que eu aprendo, pessoal? A minha voz deve ser de acordo com o ambiente que eu estou falando. Eu não posso falar para um grupo de 2 pessoas gritando. Agora tem pessoas que... Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu vim falar com vocês nessa manhã. Nem sempre falar baixo é questão de educação ou de que está falando corretamente. Dependendo do público falar baixo, você fica perdido. Eu estou falando com a turma de 10 e a turma de 3, e há momentos que você tem que aumentar a tonalidade para que as pessoas que estão lá do outro lado possam te ouvir. E é um recurso também para que as pessoas prestem atenção no assunto que está sendo proposto.
Então, aprenda a educar a sua voz. Estava falando com um grupo menor, eu vou falar mais baixo. Vou falar baixinho. Vou falar mais alto, perdão, baixinho. Vou falar com o público com um número maior, vou aumentar meu tom de voz. E assim por diante. De acordo com o meu público. De acordo com as pessoas que estão me ouvindo. Então a oratória vai trazer recursos para vocês, pessoal. Fantásticos. Na área da comunicação. Como nós falamos aqui, ponto a ponto, no nosso primeiro ponto, organize o conteúdo. Organize o que você vai falar, esgote o assunto e organize seu conteúdo em pontos, em núcleos. Segundo, ensaie a apresentação, Ensaie a apresentação. Ensaie quantas vezes for necessário para que no ensaio eu já entenda de que está legal o que eu vou falar. Terceiro, varie o ritmo ao falar. Não permita com que sua voz seja uma voz irritante. E dê ênfase nas palavras necessárias, somente nos adjetivos. Use as mãos em sincronismo com a fala. Como é importante nós fazermos a gesticulação de forma adequada. Primeiro, gesticular. Segundo, da forma adequada, de acordo com o que eu estou falando. Quarto, olhe para a plateia. Transmite segurança, transmite verdade. Se eu não tenho condições de olhar para a plateia nos seus olhos, eu vou olhar para a sua testa como recurso visual. Próximo, priorize a fala em relação à leitura do texto. Eu vou priorizar a fala. Eu vou priorizar o que eu vou dizer. Cuidado para não ser aquela pessoa, já viu aqueles apresentadores de trabalho na escola? Então, pessoal, eu vim apresentar a vocês, nessa manhã, que o homem neandertal... Gente, pelo amor de Deus. Eu não posso fazer com que minha apresentação... Não é aula de leitura não, filhão. Você aprendeu a ler no ABC. E a apresentação do seu trabalho precisa ser mais falada do que simplesmente repetida através do texto. Priorize também o cuidado com o microfone. O microfone precisa estar estável. Então, o uso do microfone distante de mim, nem tão perto. Que esse microfone fique na distância adequada. Ok? Use tópicos em slides em vez de texto. Também da mesma forma, tendo cuidado com os slides e assim por diante daquilo que falamos. Então, pessoal, vai aqui um forte abraço para cada um de vocês. Nós aprendemos um pouquinho sobre oratória nessa manhã. Alguns alunos têm me perguntado assim, professor, quando é nosso retorno? Como falamos lá no início, rapaz, dependemos exclusivamente do nosso governador. Mas logo, logo estaremos aí. Professor, e as aulas que foram teoricamente perdidas, nós vamos repor para vocês, tá bom, pessoal? Então tudo isso depende, vamos ver ao passar do tempo. Então um beijo no coração de vocês, Deus abençoe e logo, logo estaremos juntos, tá bom, pessoal? Mantenha o curso em dias, peço a vocês esse esforço, vocês sabem do compromisso que a gente tem. Deus abençoe, muito obrigado, beijo no coração e se cuidem, estudem e participem também do nosso curso EAD, os nossos cursos que foram enviados, que vocês possam também estudar, tá bom? Um abraço, pessoal, Deus abençoe, aproveitem e um bom domingo para cada um de vocês, uma boa segunda, quando esse vídeo chegar em vossas mãos. Deus abençoe a cada um.